Olá, estamos começando o nosso programa Encontro Fraterno Espiritismo na sua TV. Hoje tendo a alegria de receber para um bate-papo o nosso amigo Gabriel Salum, que é diretor de Comunicação Social Espírita da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Nós vamos falar com ele um pouco sobre relações interpessoais. Você tem alguma dificuldade de relacionamento? Não perca o nosso programa. Você acompanha ainda Calcide Sarroris com o Evangelho Responde, a dica da leitura, o momento cultural e muito mais. O nosso programa é feito para você. Fique conosco. Hoje nós temos a alegria enorme de receber aqui no Encontro Fraterno o nosso amigo Gabriel. Gabriel, que é da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vindo, Gabriel. Olá, Ivana, agradecemos a oportunidade de estar aqui no programa e saudamos também os telespectadores do Encontro Fraterno. E falando um pouco então sobre essa questão das relações interpessoais, nós em algum momento da nossa vida vamos encontrar situações em que o relacionamento com o outro se torna algo muito difícil, né? Seja dentro do nosso lar, seja no trabalho, na escola. Por que é tão difícil ainda nós nos relacionarmos uns com os outros? A dificuldade que nós temos, Ivana, de compreender o outro, de interagirmos uns com os outros, toda essa dificuldade ela está centrada em nós. Se nós recordarmos o mandamento de amor trazido pelo Cristo, ele nos diz: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então essa referência do amor, ela é o auto-amor. E muitas vezes, porque eu não consigo me amar, não como sentimento, mas agir bem para comigo, me atribuir cuidados morais, intelectuais, espirituais, eu vou projetando as minhas insatisfações, as minhas mazelas, as minhas imperfeições para o relacionamento com as pessoas que me cercam. Por isso que é tão natural que muitas vezes aquilo que me incomoda no comportamento do meu pai, da minha mãe, do meu colega de trabalho, da minha esposa, é justamente a mesma fragilidade que eu tenho. Então eu me incomodo porque a Ivana fala demais, porque o fulano é muito grosseiro, muito agressivo e por vezes eu tenho aquele mesmo comportamento. Então a chave para que as nossas relações interpessoais se melhorem é justamente o investimento que nós precisamos fazer na nossa gentileza, no nosso autoconhecimento e na melhoria das nossas condições de amar, desde as ações mais simples do dia a dia até os grandes desafios da convivência, nas renúncias e nos sacrifícios. Nós normalmente temos muitas dificuldades em aceitar as nossas imperfeições, né? Aquilo que Jesus falava sobre ver a trave no olho do companheiro e não ver o argueiro no nosso olho, né? Ou seja, aquilo que muitas vezes nós praticamos no dia a dia, nós não conseguimos enxergar. E a gente vê isso tão nítido no outro, né? Como fazer para nos conhecermos? Você fala desse autoconhecimento. Como se autoconhecer? Nós temos a instrução de Santo Agostinho, em O Livro dos Espíritos, que nos traz aquela receita diária de chegarmos ao final de cada dia e fazermos a reflexão, nos perguntarmos se fomos úteis, nos perguntarmos em que poderíamos ter sido melhores e identificarmos de uma maneira muito franca, honesta, essas imperfeições que nos atrapalham tanto. Só que, por vezes, quando nós vamos analisar aquilo que nos desagrada em nós mesmos, nós escorregamos para a culpa, ou para a vitimização, ou para o autoflagelo, nós nos agredimos em relação a isso. E não é por outra razão que Joana de Ângeles, através de Divaldo Pereira Franco, nos diz que nós devemos remover a palavra culpa do nosso dicionário e substituí-la por responsabilidade. Então, a cada dia eu preciso me responsabilizar pelo uso que fiz do meu tempo, dos recursos que eu tenho, dos relacionamentos que me cercam, para que no dia seguinte eu possa empregar um pouco mais de esforço, porque é o esforço a base da melhoria pessoal e dos relacionamentos, e então me fazer mais feliz e fazer as pessoas que me cercam também mais felizes. O autoconhecimento é a chave do progresso individual, é o que nos dizem os espíritos superiores. Nós percebemos ainda, Gabriel, que muitas vezes
mesmo quando nós somos flagrados, digamos assim, a pessoa consegue nos provar por A mais B que nós fizemos aquilo naquele momento e que aquilo foi errado, não foi uma boa atitude. Talvez nós tenhamos sido os causadores daquela situação de conflito, de desajuste ali naquela relação. E aí, nesse momento, quando nós somos pegos e não temos como negar, nós dizemos assim, ah, mas eu fiz isso por quê? Ou seja, a gente está sempre se justificando. Né? Nós vamos falar um pouquinho sobre essa atitude que nós temos e que é muito comum, daqui a pouquinho depois do nosso intervalo. Voltamos já já. Nossa dica de hoje é um livro fantástico que fala de Jesus. Boa Nova. Mais uma vez, uma psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier e o espírito é Humberto de Campos. Esse livro relata fatos acontecidos durante o messianato de Jesus. Nós temos ali uma história sobre Maria de Magdala, nós temos uma história sobre os apóstolos, enfim, são vários capítulos nos mostrando a vida, o dia a dia de Jesus e seus apóstolos. Nos possibilita vivermos momentos intensos, como se nós estivéssemos transferindo-nos para aquela época e nos acrescenta a nível de conhecimentos e de aprendizagem. Leiam Boa Nova, de Humberto de Campos, um livro que nos conduz realmente à paz e a meditações, nos possibilitando maior serenidade. Boa leitura! Conheça a Lefé, livraria e editora da Federação Espírita do Estado de Goiás. Menores preços, obras selecionadas, conforto e garantia. Facilidade no pagamento, entrega a domicílio. Venha tomar um cafezinho com a gente. Estamos de volta hoje falando sobre relações interpessoais, as dificuldades que muitas vezes nós temos em convivermos em sociedade, em família, nos diversos agrupamentos. Conversando conosco o nosso amigo Gabriel, da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Gabriel, falávamos então dessa questão do desculpismo, né? Muitas vezes nós tentamos justificar as nossas atitudes equivocadas, tentando, no fundo, nos omitirmos da responsabilidade, né? Ou seja, eu fiz isso, mas eu fiz por quê? Porque aconteceu assim e tal. E muitas vezes nós queremos ainda jogar para o outro a responsabilidade do erro que é nosso, não é? Por que é tão difícil para nós admitirmos que nós erramos? Falta de humildade, Ivana. Quando os espíritos nos afirmam que as grandes chagas da humanidade são o egoísmo e o orgulho, nós vamos verificar que, em decorrência do nosso orgulho, nós queremos projetar imagens diferentes daquelas que realmente nos tomam. Queremos parecer diferente do que somos. E isso faz com que eu vá criando uma série de máscaras. Uma delas é a justificação. Eu justifico todos os meus comportamentos não nas suas causas profundas, e sim em circunstâncias que eu atribuo ao outro, a circunstância que eu estou vivendo, quando não atribuo essas circunstâncias a Deus, e aí brigo com Ele. Afinal de contas, por eu estar passando por essa ou aquela situação na minha vida. Então, nós precisamos tirar essas máscaras que nós colocamos para nos enxergarmos como somos. Até porque a base de toda transformação é que nós tenhamos a ciência de como nós realmente somos. Se eu não me conheço, como é que eu vou transformar? A insatisfação com aquela maneira como eu estou me comportando, com o sentimento que me incomoda, muitas vezes, e eu fico também chateado porque eu fui agressivo, porque eu sou rancoroso e não queria ser, mas essa insatisfação ela é necessária. Eu preciso me reconhecer dessa forma, retirar a responsabilidade que é dos outros, porque a cada um cabe responder pelos seus atos, e investir nos meus atos, para que eu possa então resolver esses problemas todos. Enquanto eu responsabilizar o outro pela minha felicidade ou pela minha infelicidade, ou enquanto eu responsabilizar diretamente a Deus por isso, eu não vou estar ouvindo o ensinamento de Jesus que me diz:
Vós sois deuses, tudo que eu faço podeis fazer e muito mais. Vós sois a luz do mundo, o sal da terra. Ele nos chama a essa condição de transformação. Nós podemos edificar o mundo, mas primeiro é preciso edificar o nosso coração. Nós ouvimos muito, principalmente entre os casais, quando se unem, não é? Dizerem um para o outro, eu vou te fazer muito feliz, não é? E nós ficamos sempre esperando que alguém surja na nossa vida para nos fazermos felizes. E você fala dessa questão da felicidade de não poder depender do outro. Como é que nós podemos ser felizes apenas conosco mesmo, independente de como o outro haja, do que o outro faça? É claro que na condição humana que temos e até no estágio evolutivo em que se encontra o nosso espírito, nós dependemos, nós acabamos projetando expectativas nas pessoas que nos cercam. Isso é natural, porque eu gosto tanto de alguém, da minha esposa, do meu marido, do meu filho, e eu espero ser correspondido em relação a isso. Mas o que eu preciso enxergar nos meus afetos, Ivana, é que são espíritos que estão a caminho tanto quanto eu, e que eles também têm imperfeições. Muitas vezes a falha dele, a infidelidade, a ação de indiferença ou aquilo que me causa extremo sofrimento é a sua limitação que está sendo exteriorizada. Ninguém pode colocar para fora aquilo que não está dentro. Se eu compreender, então, que esses comportamentos são as limitações, as imperfeições desses espíritos, isso vai me magoar menos, isso vai me ferir menos. E por essa razão eu vou ter uma condição melhor de superar. É a compreensão que a doutrina espírita nos traz do quanto essas relações são educativas e nós precisamos delas para crescer. Ou seja, ninguém dá aquilo que não tem. Exatamente. Nós sabemos que muitas vezes nós criamos expectativas em relação às pessoas, em relação às situações. Nós vamos continuar conversando sobre esse assunto daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo comercial. Até já. Mateus, capítulo 24, versículo 27, especificamente ele. Olhem só a informação que Jesus nos dá. Assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Jesus está dizendo como será a vinda a se renovar do planeta Terra. E o curioso aqui, companheiros, é quando ele fala assim como o relâmpago, que sai do Oriente para o Ocidente, da direita para a esquerda, de um ponto extremo para outro ponto extremo. E me lembrou muito, ao ler esse versículo, o trabalho extraordinário de um homem em Cristo chamado Paulo de Tarso, que efetivamente saiu do Oriente e foi pregar no Ocidente o cristianismo, renovando velhas tradições que já não faziam, não poderiam mais fazer parte do dia a dia da humanidade. Renovou, trouxe uma oxigenação extraordinária em termos de evolução. Foco no Cristo. Cristo é o líder de todos nós. Cristo está à frente. Paulo de Tarso, como que impregnado pelo chamado de Jesus às portas de Damasco, sai pelo mundo afora, não contente apenas em divulgar o cristianismo no Oriente, ali em Jerusalém, ali na Antioquia da Síria, segue, dobra ali aquela pequena parte e vai em direção a Tarso e entra pelo Ocidente afora, divulgando
o Evangelho e, numa rapidez extraordinária, obtém êxito. As comunidades cristãs formadas por Paulo de Tarso em muito pouco tempo, o sabor do seu verbo, do seu entusiasmo, levou a mensagem de Cristo conforme previsto aqui por Jesus, como um relâmpago, do Oriente para o Ocidente. Parece que Jesus aqui apresenta uma profecia com relação à atuação sublime e extraordinária deste homem em Cristo, chamado Paulo de Tarso, cujas cartas merecem análise apurada, cujo livro, Atos dos Apóstolos, merece estudo aprofundado, para nós verificarmos as facilidades que temos hoje para divulgar o Evangelho e as dificuldades que eles tiveram para levar do Oriente para o Ocidente, para o mundo inteiro, a mensagem do Cristo. O Evangelho responde. Conheça a Lé Fé, livraria e editora da Federação Espírita do Estado de Goiás. Menores preços, obras selecionadas, conforto e garantia. Facilidade no pagamento, entrega a domicílio. Venha tomar um cafezinho com a gente. Estamos de volta hoje falando sobre relações interpessoais, muitas vezes as dificuldades que temos em nos relacionarmos. E nós percebemos, Gabriel, isso também com muita intensidade nos ambientes de trabalho, nos ambientes profissionais, ou mesmo nos ambientes do nosso movimento religioso, né? Ali onde nós nos congregamos com os irmãos da mesma crença. E até ali nós encontramos dificuldades, porque no ambiente de trabalho, como existe ali toda uma hierarquia, muitas vezes nós, né, não nos conformamos com certas situações. Sim. E somos impedidos de tomar atitudes. Já no ambiente religioso, estamos todos ali no nível de igualdade, mas ainda temos tantas dificuldades. Diante disso tudo, né, nós temos realmente que considerar que isso faz parte do nosso estágio evolutivo. É isso mesmo? O que a gente faz para melhorar os nossos relacionamentos? Há uma diferença grande entre compreendermos uma situação e nos conformarmos com ela. Então, nós temos um entendimento de que a origem dos conflitos interpessoais são as diferenças de perspectiva, as diferenças de relações e, além disso, também essa questão de que nós temos uma sociedade num paradigma muito competitivo. As pessoas ainda competem, ainda querem destaque, ainda querem apreço pessoal. E é claro que isso vai permear todos os movimentos humanos, inclusive os religiosos. A doutrina espírita ela é divina, mas nós que compomos o movimento espírita somos os mesmos que trabalhamos nos nossos escritórios, que estamos nos nossos lares. Então é preciso que nós possamos conviver com essa perspectiva, que nós possamos compreender que somos imperfeitos, mas que o esforço de melhoramento pessoal é o que vai nos fazer nos aturarmos, nos suportarmos e depois convivermos de modo fraterno. O Livro dos Espíritos, na sua parte terceira, quando nos fala da lei de sociedade, ele diz que nenhum homem tem faculdades completas. Com isso, ele traz a necessidade da convivência. Não adianta querermos nos isolar, porque nós precisamos do contato com o outro para aprendermos com ele, para que ele aprenda conosco. E aí nós vamos desenvolvendo a paciência, a tolerância, o perdão e vamos aprendendo a viver como irmãos. Principalmente nós, Ivana, que temos a presença, a ciência de que o modelo e guia da humanidade é Jesus, e ele nos diz, os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem, nós precisamos ter um esforço ainda maior, para que a fraternidade que nós testemunharmos entre nós, limitando os nossos impulsos, superando essas reações intempestivas, a deslealdade,
e estabelecendo um convívio verdadeiramente cristão, isso então vai se espalhar para o mundo. Mas primeiro é preciso que o vivamos entre nós, como irmãos. E qual o papel do diálogo nesse processo? Ele é essencial. Ninguém se conhece sem dialogar. E nós temos preconceitos, nós temos visões cristalizadas não de 10, 15 ou 20 anos. Nós somos espíritos milenares. Muito importante a gente se perguntar, mas de onde eu tenho essa resistência com essa ou aquela classe, com essa ou aquela profissão ou tipo de pessoa? Isso às vezes está entranhado na minha essência espiritual há séculos, há milênios. Então a gente precisa reconhecer o preconceito como fruto da ignorância. Não no sentido pejorativo, mas de desconhecer a realidade profunda das questões. E quando nós nos decidimos a estudar a doutrina espírita, não sob um plano meramente teórico, mas para buscar nela o roteiro de vida diária, esse esclarecimento vai ser capaz de transformar a nossa convivência. Vai ser capaz de me fazer enxergar o outro de uma forma diferente, enxergar a sociedade em que eu vivo de uma forma diferente e não mais me ver como uma vítima ou um produto desse meio, mas como alguém com responsabilidade e condição de transformar esse meio. E nós temos aí a doutrina espírita como um roteiro, né, Gabriel, seguro, que nos traz todas as orientações, nos auxiliando aí a sermos pessoas melhores, a nos relacionarmos melhores uns com os outros. Nós queremos muito agradecê-lo por estar conosco aqui. Esperamos que volte muitas vezes. A gratidão é toda nossa, deixamos um abraço carinhoso ao povo de Goiás. E nós agradecemos a você que está conosco todas as semanas. Nos encontramos novamente na semana que vem. Fiquem com Deus e até lá.
as sombras do mundo, o teu lar, mesmo que sangrem os teus pés, segue sempre em frente, erguendo-te feito sol. Crê e trabalha sempre no bem, confiante em ti mesmo e em Deus, tudo passa, tudo se renova, mas o que vem dos céus permanecerá, durará. É nova luz, vem de Jesus Cristo, todo amor. É nova luz, vem de Jesus Cristo, todo amor. É nova luz, vem de Jesus Cristo, todo amor. É nova luz, vem de Jesus Cristo, todo amor. O infortúnio maior é prosseguir, vivendo a privação da fé, sem perceber a luz celeste que se irradia de cada um de nós. Eleva, pois, teu olhar e caminha, luta e serve, aprende, adianta-te.